Vamos voltar agora a falar de Série A, começando então com a grande vitória do São Paulo diante do Corinthians. Com o apoio da torcida, o São Paulo foi perfeito diante do Corinthians. Com 14 minutos, Fagner derrubou Kelvin, pênalti. Na cobrança, o peruano Cueva tirou o caço com categoria e balançou a rede. São Paulo 1-0. E no segundo tempo veio o massacre. David Neres ganhou de Arana e chutou cruzado, 2-0. O terceiro saiu com a jogada de Cueva para Chaves. Ele chutou cruzado e acertou o cantinho. São Paulo 3-0. E aos 47, o fim do massacre. Cueva puxou contra-ataque, tocou para Luiz Araújo, que finalizou cruzado e transformou a vitória em goleada. Nós cometemos falhas, por isso levamos os gols. E nós não jogamos bem os dois últimos jogos. Os outros dois nós jogamos bem. E essa instabilidade não é uma coisa só do Corinthians, de várias equipes grandes também do Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que tem acontecido muito num campeonato tão equilibrado. Várias equipes estão passando por uma situação de instabilidade. Tem equipes do calibre do Corinthians que estão em situação pior, foi isso que eu disse. Bom, então Oswaldo Oliveira, ao invés de assumir os erros, ele preferiu, dizer que tem outros times no mesmo caminho do Corinthians. Errado isso, né, Pasqueta? É muleta, é desculpa de muleta, não adianta. Não adianta. O time com ele é inconstante, assim como foi também com os outros técnicos esse ano. Especialmente com o Carrilli e com o Cristóvão Borges. Cristóvão Borges, né? Exato. Porque toda vez eu falo Buarque, esse é o senador. Coloca as imagens aí, gente, da goleada. Vamos rever aí os gols do São Paulo diante do Corinthians. Agora, Luciana, o São Paulo no segundo tempo engoliu o Corinthians, né? Foi uma grande atuação, a melhor do São Paulo até agora no campeonato. A melhor da temporada. O Cueva jogando muita bola, o Thiago Mendes também, e eles tomaram conta do pedaço. E o Corinthians desanimado, sem alternativas, o Fagner muito nervoso. Então, deu no que deu. Vitória merecida do São Paulo, com essa cavadinha linda do Cueva, hein, Cleison? A impressão que eu tenho, Cleison, é que às vezes o São Paulo, ele escolhe o jogo que ele quer jogar bem. Por que ele não jogou assim nas rodadas anteriores? Pela falta de capacidade, justamente o São Paulo é um time irregular, Luciano. É uma equipe irregular. O São Paulo já fez outros bons jogos também, mas fez jogos abaixo da média. Assim tem sido o São Paulo, não só no Brasileiro, mas no ano também. O ano do São Paulo tem sido assim. A gente chegou a falar sobre isso ao longo da semana, sobre essa irregularidade que o São Paulo vinha apresentando. E era possível fazer isso que ele fez contra o Corinthians. Jogou bem, acabou vencendo o jogo. O Cueva sendo um destaque, marcando um gol de pênalti, muito boa cobrança, com muita categoria, e depois dando assistência para outros 2 gols. E o São Paulo passeou em cima do Corinthians. Agora é interessante o Oswaldo quando ele cita outras equipes que estão na mesma situação do Corinthians, mas tem que lembrar também que existem outras equipes que estão melhores que o Corinthians. Do calibre do Corinthians. Exatamente. Do calibre do Corinthians que estão melhores. E que talvez ele pudesse, ao invés de se espelhar nas equipes que são parecidas e estão piores do que ele poderia se espelhar naquelas que são semelhantes e estão melhores do que o Corinthians. E ele já tomou 2 goleadas assim que ele chegou no Corinthians, né? Qual foi a outra? Foi contra o Atlético? Não vou lembrar, né? Mas eu vou ver aqui e a gente passa para vocês essa informação. Agora mas a campanha é irregular. mas eu vou ver aqui.